Quem nunca sofreu por tentar controlar algo que não conseguia? Imaginemos uma situação que parece até boba, mas que muitas das vezes nós fazemos no nosso dia a dia, não de maneira real, mas talvez parecida. Imagine um rio que corra para baixo e existe um ser humano que está tentando nadar contra essa correnteza. Não é muito mais difícil nadar contra do que nadar a favor? Quantas vezes nós estamos ali, dando braçadas e braçadas e braçadas, gastando energia, gastando nosso campo mental, as nossas emoções, o nosso tempo, em algo que nós não conseguimos mudar. Que exigiria um esforço tremendo, que exigiria uma mudança de tudo e de todos para alinhar aquilo que nós queríamos que fosse. Sendo que, na verdade, o caminho mais louvável seria mudar aquilo que podemos dentro de nós para nos alinharmos com aquilo que a vida nos pede. Aqui convém a nós refletirmos quantas vezes nós sofremos por não termos tido a sabedoria de diferenciar o que podemos daquilo que nós não podemos controlar. Geralmente, a angústia, a aflição, a ansiedade, elas vêm geralmente de situações em que nós estamos tentando controlar, mas nós não temos controle sobre ela. Epíteto nos fala sobre a busca distorcida. O que é isso? É de buscar algo quando aquele algo que buscamos não depende de nós. É quando nós tentamos mudar algo, sendo que nós não temos a capacidade de mudá-lo. E isso pode gerar uma tendência, que é a tendência de culpar os outros. Nossa, eu sempre chego atrasado por conta do trânsito. Nossa, minha vida está um caos por conta das amizades que eu estou aqui. E eu sempre vou delegando a culpa aos demais. Sempre as situações, sempre as pessoas, sempre o ambiente de trabalho. E isso tem um contraindicativo muito sério. Porque a partir do momento em que nós estamos culpando os outros, criamos essa tendência, esse hábito que é muito maléfico a nós, nós estamos dando aos outros o direito deles mudarem e a nós de permanecermos do jeito que estamos. Porque o problema está neles e não em mim. E isso faz com que nós estagnemos, que nós não mudemos. E isso causa malefício a nós. Porque, já diria o ditado popular, água parada apodrece, dá dengue, gera vermes. Então nós precisamos desse dinamismo, nós precisamos dessas mudanças, dessa reforma íntima constantemente. Então aqui convém a nós pensarmos, o que depende de nós? O que podemos mudar? Como alterar essa busca distorcida em algo melhor para nós? É isso que veremos nesse vídeo. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no meu, no teu, no nosso canal Supere-te a Ti Mesmo. Eu espero de coração que todos vocês estejam bem. No vídeo de hoje nós estaremos dando sequência ao conjunto de vídeos, de aulas, intituladas O Estudo do Viver, inspirado na obra do filósofo estoico Epíteto, A Arte de Viver, da interpretação de Sharon Label. Lembrando que aqui nos comentários abaixo há um link onde vocês podem estar adquirindo este livro, cujos capítulos inspiram então essas aulas. Esperamos de coração que essas aulas possam estar acrescentando novas ideias, novas reflexões e mudanças de hábitos que nos prejudicam na caminhada do nosso dia a dia. Vamos no vídeo de hoje então dar continuidade a esses estudos e reflexões e refletir um pouquinho mais sobre o estudo do viver? Lembrando que se você está gostando dessas aulas, não deixe de deixar os seus comentários com sugestões, com dicas, com reflexões e de compartilhar esse vídeo com os amigos de vocês. Se inscrevam no canal e fiquem atentos às novidades. Toda quinta-feira temos um vídeo novo dessa série. Vamos lá então? Um dos ensinamentos mais sublimes de Epíteto, sem sombra de dúvidas, é: saiba distinguir, diferenciar aquilo que você pode daquilo que você não pode controlar, mudar. É muito importante que nós saibamos essa diferença. Um exercício que eu gosto muito de fazer é que quando eu estou angustiado com algo, quando eu estou triste com algo, eu gosto de fazer isso e pôr num papel. O que depende de mim? O que não depende? Eu estou sofrendo por algo que eu consigo mudar? Se sim, louvável, vamos então mudar. Agora, se eu estou sofrendo, me desgastando por algo que eu não consigo mudar, eu preciso ter a consciência de que isso é perda de tempo.
É como se eu estivesse chorando por algo que não depende de mim, que eu não vou conseguir mudar. E aqui vem aquela questão: o que depende de mim? Tudo que é interior a mim. Então, as minhas emoções, os meus pensamentos, os meus hábitos, aquilo que eu gosto, daquilo que eu não gosto, o que eu falo, tudo isso, tudo que parte de mim, é algo que eu consigo controlar, que eu consigo mudar mediante a minha vontade. E o que não depende de mim? Tudo que é externo. Então, o que os outros vão pensar de mim, como que os outros me veem, acontecimentos do cotidiano. Por exemplo, você tinha planejado toda a sua agenda e do nada aparece uma coisa que você não tinha controle. E aquilo desfaz a sua agenda completamente e você perde completamente o seu eixo de equilíbrio. Epíteto nos diz que a serenidade, que é essa tranquilidade interior, e a felicidade, que é a capacidade de entregar algo, de ser fértil, de ser útil, são coisas que estão intimamente ligadas. Que uma pessoa serena e uma pessoa feliz é aquela que foca todas as suas energias no que realmente importa, no que realmente é possível mudar. Em outras palavras, é aquela pessoa que muda a si mesmo e não busca mudar os outros e mudar o mundo. Então, isso é uma questão muito interessante que a capacidade da serenidade, que é uma reflexão que nós devemos aqui fazer, eu me considero uma pessoa serena? Eu sou sereno diante dos acontecimentos? Se algo foge do meu controle, isso já me desestabiliza. Será porque eu não estou apegado a controlar coisas que eu não vou conseguir? E é interessante que nós possamos entender uma coisa. Epíteto era escravo. E ele tinha uma fala muito interessante que é: o verdadeiro escravo, abre aspas, é aquele que luta contra aquilo que não depende dele e que age naquilo que não depende. Olha que interessante isso. Então ele fala pra gente que o verdadeiro escravo é aquele que luta naquilo que não depende dele. É aquele que age em coisas que não dependem dele, ou seja, ele está preso em coisas que ele nunca vai conseguir mudar. Que a verdadeira liberdade é da vida interior, daquilo que você vê, daquilo que você fala, daquilo que você pensa. Hoje eu gosto disso, amanhã eu não gosto. Vocês já conseguiram observar que nós estamos interiormente falando em constante mudança? E que muitas vezes nós não aceitamos isso? Quantas vezes, por exemplo, nós viramos e falamos assim: eu nasci assim, vou morrer assim. Será? Eu sou preguiçoso. Não, você não é. Você está, é diferente. Eu sou muito individualista. Não, você não é, você está. E que tudo isso, através de vontade, é possível mudar. Quantas vezes, se a gente for parar para pensar, um ano atrás, você tinha os mesmos gostos musicais? Você gostava da mesma comida? Vestia as mesmas roupas? Se você observar, vamos pegar uns 5 anos atrás e compara. Apesar de ter vivido no mesmo corpo, parece que são pessoas diferentes, não é mesmo? Que mudaram os gostos, mudaram talvez o gosto da leitura, da música, dos tipos de viagem, dos tipos de pessoa que gosta de compartilhar experiências. Então, convém nós pensarmos um pouco sobre isso. E a chave para isso é essa lição fundamental que Epíteto nos diz, que é: saiba distinguir entre aquilo que você pode daquilo que você não pode controlar. E ele continua: ocupe-se apenas do que você consegue controlar. Ou, em outras palavras, foque toda a sua energia naquilo que te compete. E o que te compete? A tua vida interior. Os seus hábitos, os seus pensamentos, as suas ações. Foque toda a sua energia nisso. E ocupe-se nisso, porque isso você consegue mudar. Ou seja, voltando no exemplo no início do vídeo, ao invés de ficar gastando energia para nadar contra a correnteza, aprenda a nadar a favor dela. Alinhe-se àquilo que a vida te pede. Mude aqueles pensamentos, aquelas crenças que literalmente nos limitam. Limitam o nosso amor, limitam o nosso perdão. Então, todas as vezes em que surgir um pensamento, que surgir algo que vá fazer com que nós amemos menos uns aos outros, nos amemos menos, façamos com que, ao invés de unir mais corações, conectar mais as pessoas, faça justamente o contrário, bloqueemos, nos ocupemos e gastemos energia com isso. E isso já é muito difícil. Isso já é muito difícil.
Agora imagine o ser humano que foca a sua energia naquilo que ele não consegue mudar, naquilo que ele não tem controle. Então, por exemplo, é como se eu focasse a energia em tentar controlar os acontecimentos do dia a dia, em fazer a minha agenda e fazer com que aquela agenda seja realmente daquela forma. E a vida vem e fala assim, não vai não. Quantas vezes, por exemplo, nós fazemos um planejamento da semana, em que, na segunda eu vou fazer isso, na terça eu vou fazer aquilo, aí vem a vida e fala, não vai não, não vai não. E se nós não tivermos a serenidade de saber reconhecer aquilo que controlamos, daquilo que nós não controlamos, isso pode nos desestabilizar e acabar completamente com o nosso dia. E isso é um exercício que nós devemos estar aprendendo a fazer e a melhorar a cada dia. Porque uma coisa que eu falo por mim mesmo, quando, por exemplo, eu fazia um planejamento do dia e alguma coisa saía fora daquilo que eu tinha planejado, nossa, o dia para mim acabou. Só que com o tempo, refletindo, processando aquele sentimento de angústia, de tristeza, de ansiedade, eu falava, gente, peraí, a minha tristeza, a minha ansiedade, elas estão sendo originadas, provenientes de coisas que eu não consigo controlar. Nossa, planejei fazer tal coisa, cheguei lá, tinha uma fila enorme, tinha um monte de coisas. Tenho duas opções, eu posso culpar a fila, eu posso culpar as outras coisas, ou eu posso, das próximas vezes, eu posso ir mais cedo. Eu consigo controlar isso. Ao invés de chegar lá às 9 e pegar o trânsito do pico, vou tentar sair mais cedo, acordar mais cedo, tomar um café mais cedo. Entendem? É saber organizar a vida. E se mesmo eu fazendo isso, chegou lá, não foi como eu queria? Paciência, porque existem coisas que eu consigo controlar daquilo que eu não consigo. De novo, vamos retomar o exemplo daquela pessoa que sempre chega atrasada e sempre culpa o trânsito, sempre culpa que não teve uma boa noite e não sei o quê, e vai gerando desculpas. Isso tem um contraindicativo gravíssimo, como nós vimos. Isso faz com que nós não mudemos. Então nós devemos parar e pensar, estou culpando os outros? Estou jogando a responsabilidade da mudança aos outros? Ou eu assumo as minhas responsabilidades e me ocupo daquilo que eu realmente posso mudar? Porque se realmente eu estou chegando atrasado, será que eu não poderia chegar um pouco mais cedo? Será que eu não poderia mudar a minha rotina para alinhar com aquela demanda? Poder? Pode. Só que é necessário vontade. E aí Epíteto diz, sua vontade está sempre sobre o seu poder. E aqui tem uma frase da tradição budista do Dhammapada, que eu gosto muito, que diz, abre aspas, onde há vontade, há caminho. E muitas das vezes nós achamos que a nossa vontade ela está alinhada com as questões físicas, que se o físico limita, a minha vontade vai ser limitada. Epíteto diz, somente se você permitir. E isso é muito difícil de nós aceitarmos, mas é uma verdade. Quantos seres humanos perderam tudo? Tudo. Família, perderam mobilidade, perderam coisas que a gente fala assim, meu Deus, mas eles continuaram a entregar aquilo que eles vieram entregar. Existem exemplos históricos formidáveis. Aqui nós poderíamos citar inúmeros, mas, por exemplo, Beethoven, que compôs uma das suas obras mais belas, estando surdo, uma sinfonia, uma orquestra, música, musicalidade, surdo. Um mais recente, perto de nós, tem até um filme na Netflix, do cientista Stephen Hawking, chamado A Teoria de Tudo, em que ele teve praticamente todo o seu corpo debilitado, mas ele continuou fazendo palestras, ele continuou entregando conhecimento científico. Aqui nós poderíamos citar inúmeros exemplos. E que cabe a nós pensarmos, realmente, o que limita a minha vontade não é o externo, mas sim a minha fraqueza interior. A falta de decidir no plano mental e executar no plano físico. E ele vai falar uma coisa bastante interessante. Para que nós possamos fortalecer a nossa vontade e realmente mudar aquilo que nós devemos mudar, que somos a nós mesmos, ele fala, é decisão no plano mental e constância e perseverança no plano físico. Olha uma coisa que é bastante interessante. Quando, por exemplo, eu tenho um hábito, eu quero desenvolver um hábito, e no meu plano mental essa ideia não está muito fixa, essa decisão não foi muito tomada, qualquer sementinha de dúvida que é plantada ali já vai fazer com que eu desista e não faça aquilo mais. Quantas vezes, não é mesmo? Você talvez já começou a fazer as ações, aí chega alguém, um vídeo, ou você mesmo vem ali e fala, será que isso vai valer a pena mesmo? Será que isso vai te ajudar em alguma coisa?
será que isso vai fazer você crescer mesmo? Eu acho que isso é uma perda de tempo. Será? É que ele fala, será? Em um ponto de interrogação. Se nós não controlarmos esse será, e ele entrar lá dentro, a decisão ela se desestabiliza e sem decisão concreta no plano mental, nós não conseguimos constância e perseverança no plano físico. Porque pode até ser que o fator externo, a vida, não esteja te ajudando a ter aquela constância, aquela perseverança do jeito que você quer. Você está ali fazendo. É igual aquela, por exemplo, você começou a fazer atividade física. E aí todos os dias você quer treinar perfeitamente 1 hora. Vai ter dias que você não vai conseguir. Vai ter dias, e você precisa aceitar isso. O que nós comentamos no vídeo anterior. Nós não podemos ser perfeccionistas. Então vai ter dias que a gente não vai conseguir fazer aquela 1 hora. Mas nós temos que fazer pelo menos 20 minutos, 15 minutos. Isso é constância. Não é ser constante todos os dias igualmente. Mas é estar lá fazendo. Mas entenda, mesmo que no plano físico as coisas não estejam saindo como nós estejamos querendo ali, o plano mental, a decisão está firme. Ó, eu quero fazer isso. Eu tô com isso firme. Independentemente de como aconteceu. Hoje não deu pra fazer 1 hora, mas eu vou fazer 20. Eu tô lá. Eu tô lá. Firme e forte. Os próprios planetas que estão sempre a girar em torno do Sol. Não existem épocas do ano que eles estão mais próximos do Sol, giram mais rápido, estão mais afastados, giram mais devagar. Ou seja, ora mais rápido, ora mais devagar, mas sempre girando. E isso é uma excelente reflexão para a nossa vida. Portanto, para fortalecer a nossa vontade, nós precisamos unir pensamento com ação. Não adianta nada conhecimento, estudo, sem trabalho, sem dedicação e sem ação. Conhecimento sem trabalho é vazio. Ou seja, sem ação, sem a concretização daquilo que se faz. E lembrando que nós não vamos começar perfeito, mas é importante ter o ritmo e a constância. Sem pressa, mas também sem pausa. E por isso Epíteto diz, abre aspas, primeiro digo a si mesmo o que deveria ser. Depois, faça o que tem que fazer. Interessante, não? E para finalizar o nosso vídeo, como arremato de tudo aqui que nós comentamos, gostaríamos de compartilhar a oração da serenidade, que resume bem esse capítulo. Se nós pudéssemos talvez resumir essa sabedoria de diferenciar o que podemos e o que não podemos controlar, é a famosa oração da serenidade, que diz: Senhor, dai-nos serenidade. Serenidade para enfrentar as coisas que não posso mudar. Coragem para mudar aquilo que posso. E sabedoria para saber diferenciar entre os dois. É com essa oração que finalizamos esse vídeo e esperamos do fundo do coração que ele possa ter fornecido boas reflexões. Se você gostou, não deixe de se inscrever no canal, de compartilhar esse vídeo com os amigos de vocês. Nos vemos na semana que vem com o nosso próximo vídeo. Um beijo no coração de todos e até mais. Fiquem todos bem.